Olá, nós estamos aí acompanhando a pandemia do coronavírus e nós estamos com o Dr. Christian Ximenes, ele que é médico, neurologista e coordenador da gestão de leitos do Hospital Geral de Fortaleza. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Cida. Doutor, vamos esclarecer algumas dúvidas aí, né, em meio a tantas informações. A OMS diz que o coronavírus pode ser transmitido das seguintes formas: pelo ar, por vias respiratórias e por gotículas de espirro e da fala de pessoas infectadas. Também pelo contato físico, como beijos, abraços e aperto de mãos, e por meio de superfícies contaminadas. Na prática, doutor, como acontece essa transmissão do coronavírus? Então, o vírus ele fica nas nossas vias respiratórias, tá? Então, quando a pessoa que está infectada, ela tosse, espirra, ou então fala com mais intensidade, ela solta pequenas gotículas que a gente não consegue ver a olho nu, e essas gotículas carregam o vírus. Essa gotícula, ela sai, ela, digamos assim, ela voa, ela caminha um pouco e depois ela precipita, ela cai, tá certo? E ela acaba contaminando, então, onde ela caiu, e ali fica o vírus depositado na superfície onde ela caiu. É diferente, existe um outro tipo de contaminação que algumas cepas, alguns micróbios, eles conseguem ficar no ar, como se fosse flutuando. Tá? Não é o caso do coronavírus. Então, se alguém está num ambiente, eu estou, por exemplo, com coronavírus, e eu estou nesse ambiente aqui, não significa que esse ambiente, depois que eu sair, depois de um tempo, ele está contaminado. Sim. Tá certo? Por quê? Porque assim que ele saiu da minha boca, ele pega e cai e fica depositado onde ele caiu, seja no chão, em algum móvel, né? E ele contamina também o meu corpo, por exemplo, se eu tossi, espirrei, botei a mão, né? Ou então eu peguei em alguma coisa que estava contaminada porque alguém anteriormente chegou naquele lugar, tossiu e espirrou e contaminou aquele lugar. Aí eu ponho a mão, o vírus vem para a minha mão, né? E aí depois, onde eu encostar, ou se eu passar no meu rosto, principalmente, nas mucosas, boca, nariz e olhos, que é onde a gente tem essa pele molhada, que a gente chama de mucosa, onde esses lugares são os lugares por onde o vírus entra. E aí eu acabo me infectando. Então, por isso que ele fala que transmite dessa forma, pelo ar, também pelo contato, por isso que ele fala do abraço, ele fala do aperto de mão. É difícil pra gente, né? Pra mim, especificamente, é muito difícil não cumprimentar uma pessoa sem apertar a mão, sem dar um abraço e tudo. Mas é assim, contamina porque onde tiver o vírus na gente, se a gente tiver com vírus, a gente vai contaminar, ou então a gente tem uma chance grande de ser contaminado, né? Sim. Então, por conta disso, é que essas são as principais vias de infecção. Né? E é importante também, ao tossir, né, doutor, usar o antebraço, né, sempre essas dicas, né, porque se você tosse, você está explicando, né? Então, qual a dica aí para o pessoal de casa, ao tossir ou espirrar, como fazer? Pronto, se você começou a tossir, espirrar, se te pegou de surpresa, tosse e protege com o cotovelo ou com o braço, não com a mão, porque a mão é o que a gente mais usa para pegar nas coisas, para encostar nas coisas. E se pegou, vai e lava as mãos. Agora, se você já está começando, tem uma rinite, alguma coisa, o ideal é que você já tenha um lencinho por perto e proteja com o lenço. Sim. Porque aí você já pode desprezar, você já pode jogar fora. Entendi. A recomendação é lavar as mãos com sabão, água e sabão, e também com a solução de álcool em gel. Isso. Essas formas de prevenção, elas matam o coronavírus? Como funciona, doutor? Sim, elas são muito eficientes. E nessa hora é importante porque a gente está com uma dificuldade muito grande de achar álcool em gel em farmácia, enfim, no supermercado. Sumiu, né? Desapareceu e tá caro pra caramba. Sim. Né? Então, o que a gente não pode esquecer? Água e sabão são tão eficientes quanto. Você não precisa, para limpar, se você lavou com água e sabão, você não precisa, naquele momento, além de secar a mão e depois passar álcool em gel. Não precisa. Tá? Então, água e sabão, se você tem uma torneira com sabão do lado, pronto. Isso é o suficiente para você se desinfectar. A gente sabe, né, que o celular se tornou uma extensão de nós. Então, a dica também é desinfetar, né, o celular, teclado do computador, mouse, porque o vírus ele permanece também nesses objetos, doutor? Sim. Como eu falei, né?
ou porque a gente põe a mão nesses objetos, ou porque outra pessoa, porque esses lugares são muito usados pelas nossas mãos e a nossa mão é o principal veículo, né? Então, mas em especial esse objetozinho aqui que virou uma extensão da gente, né? E aí eu já vi gente fazendo assim, a pessoa estava usando o celular, isto é, ela estava com a mão no celular, aí ela deixou o celular do lado, deixou o celular aqui do lado e passou álcool em gel nas mãos e achou que estava tudo bem, estava limpo, bonitinho. O que acontece? Pega o celular de novo. Mas assim, se ela fez isso, não adiantou muita coisa, porque ela não tinha limpado o celular. Né? Então, se ela antes ela achava que a mão dela estava suja, para passar álcool em gel significa que o celular também estava. Então, nesse caso, ela não foi efetivo o que ela fez. Sim. Então, lavou as mãos ou limpou as mãos, limpa também o seu smartphone, seu celular. E também a dica de não compartilhar itens pessoais, né? Como toalha, pratos, copos, talheres, no mesmo segmento dessa formação, doutor. Porque você consegue passar também dessa forma, né? Isso, exatamente. Tudo que pode ter acesso à minha respiração, pode ter acesso às minhas mãos, às minhas mucosas, minhas secreções mucosas, né, saliva e tudo mais, eu não devo partilhar. Entendi. A recomendação também é para evitar aglomerações. E algumas pessoas pensam, mas não está tão grave, são poucos casos aqui. Por que é necessário a gente evitar ir em lugares com bastante pessoas, né, e frequentar lugares que têm multidões de pessoas aglomeradas? Já saíram alguns estudos mostrando que a transmissão do coronavírus, metade da transmissão, ou talvez até mais da metade da transmissão, seja feita por pessoas que não tinham sintoma nenhum. Sim. Então pode ser que eu vá num lugar e esteja um monte de gente saudável nesse lugar, e eu me contamine. Por quê? Porque ou aquela pessoa não tinha sintomas, ou ela estava com sintoma tão leve que ela confundiu com uma rinite, com alguma outra coisa, e eu me contamine. E por que as reuniões, as aglomerações? Porque, justamente pelo que eu falei, porque quando a pessoa espirra, tosse, a uma curta distância ela vai chegar na outra pessoa, né? Então, se eu estou num lugar onde eu estou mais afastado, já estou a 2 metros de uma pessoa, tal, já é mais seguro, porque aí já não vai alcançar. Mas se eu estou perto de uma outra pessoa, aí tanto pelo contato como pelo próprio ar, eu posso transmitir ou ser contaminado, infectado também pela outra pessoa. Entendi. Você falou aí de sintomas, né? Sintomas leves. Aí eu quero que você explique também essa questão, que você diz sintomas mais graves também do coronavírus. Porque os sintomas são febre, tosse, dores no corpo, inflamação na garganta ou dificuldade para respirar. A pessoa que pode ter coronavírus, ela apresenta todos os sintomas ao mesmo tempo? Não necessariamente. Vamos falar um pouquinho. O coronavírus é um vírus de gripe. Tá? A doença Covid-19, que é o nome técnico para a doença causada pelo coronavírus, ela é um parente da gripe. O vírus é muito parecido com o vírus da influenza, que é o nome técnico para o vírus da gripe. Então vamos lá. É muito parecido. Se você pega os sintomas da gripe e da Covid-19, são muito semelhantes. Agora, os principais quais são? Febre, tosse seca, esses daí estão presentes na maioria dos pacientes, mas até esses dois sintomas, eventualmente, em alguns poucos casos, podem estar ausentes. Sim. Por exemplo, a febre ela é uma reação imunológica do nosso corpo. Se um paciente ele tem uma imunidade baixa, ele pode não ter uma reação febril, uma reação imunológica forte que cause febre. Então, ele pode até não ter febre. Né? Então, um paciente de repente com algum problema respiratório e que não tem uma boa resposta em forma de tosse, ele pode não apresentar tosse. Os sintomas mais comuns são febre em primeiro lugar, tosse seca em segundo lugar. Esses dois realmente são os mais comuns, tosse seca. Mas também são sintomas importantes também o cansaço e a falta de ar, a dificuldade de respirar. Né? Esses dois sintomas também são importantes. Doutor, se estiver gripado,
a pessoa, qual é a recomendação? Ela pode sair de casa, se sair, usar máscaras, como funciona essa questão? Pronto, essa questão de máscara, né? A gente sai, tá cheio de mascarada, mas vamos lá. A máscara, ela tem circunstâncias, ela tem situações para a gente usar. Não é para sair todo mundo mascarado, tá? Até mesmo porque tem algumas circunstâncias específicas que ela também nem vai proteger, só a máscara. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa não souber usar máscara, o que adianta? Ela põe a máscara, aí ela vai coçar, por exemplo. E aí ela pega e põe a mão por debaixo da máscara, coça, vai mexer no nariz, vai mexer nos olhos. O que adiantou botar a máscara se ele vai cutucar os olhos, entendeu? Então, não serviu. Porque às vezes a pessoa usa máscara, mas não sabe exatamente por que está usando. Se você está em casa e começou a apresentar sintomas de um resfriado, tá certo? Mas esses sintomas de resfriado ainda não são nem febre, nem tosse seca. Fique em casa, não saia de casa. Não saia de casa. Coloque a você mesmo sob um isolamento, como se fosse uma quarentena, tá certo? Agora, se os seus sintomas são febre e tosse seca, você deve procurar uma unidade de atendimento de emergência, uma UPA, um hospital, tá certo? Porque você precisa ser testado para o coronavírus, tá? Então, é mais ou menos isso. Você está com sintomas de resfriado, fique em casa. Não saia de casa, tá? Se apresentou sintomas que sugerem já o coronavírus, aí não. Aí já procure um sistema de saúde, porque aí eles vão testar você para ver se você está infectado com coronavírus mesmo. Porque aí já trazem outras consequências, não é só você que vai ficar sob quarentena, vai ter uma quarentena da família, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então aí as dicas bem importantes. Doutor, outra dica importante também é manter uma rotina saudável, como dormir bem, alimentar-se bem. Isso protege de quê? Ajuda na imunização, porque também não adianta criar aquele medo agora, começar a praticar exercícios físicos, né? É verdade, é verdade. Na verdade, a gente sabe bem a maioria das pessoas que está assistindo conhece os 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais, eles servem para tudo. A vantagem dos 8 remédios naturais é que eles servem para tudo. Desde coronavírus a câncer. Então, assim, eles podem até não ser uma cura. Não significa que você não vai pegar, não vai contrair a Covid-19, né, a doença. O vírus não vai, sou tão forte que eu tenho escudos. Não é bem isso. Não. Mas você vai ser muito mais resistente, você vai passar muito mais ileso à infecção do que se você fosse uma pessoa estressada, que se alimentasse mal, que não fizesse atividade física, né? Então, quanto mais saudável você for, mais energia teu corpo vai ter para combater a infecção. Então, os 8 remédios naturais é uma dica, né? Não só para esse momento, é para a sua vida inteira. Doutor, esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, a gente assiste muito aos noticiários, é motivo para pânico? Pronto, pânico não. Definitivamente não. Até mesmo porque o pânico leva a algumas atitudes que vão fazer mais mal do que bem, como alguns lugares as pessoas estão estocando certos produtos em casa e tudo mais, e aí depois corre o risco de faltar. Não. Eu fui numa farmácia um dia desse, eu estava comprando alguma coisa e a moça falou que já tinha tido até briga dentro da farmácia por causa de álcool em gel. Pra você ter ideia. Então, assim, não, pânico não, mas é preocupante. E eu vou te dizer por quê. Não é preocupante porque você corre um risco de vida, porque eu corro risco de vida. A maioria esmagadora das pessoas que contraem, e aí eu já vou te dizer, por mais que a gente tome todos esses cuidados, é muito provável que mais da metade da população contraia coronavírus. Aí você fala assim, mas espera aí, Christian, por que então tanto cuidado? Se eu sei que eu vou pegar esse negócio, enfim, é tão grande. Vamos lá. Primeiro aspecto que eu vou explicar. A maioria das pessoas vai pegar, e a maioria das pessoas vai passar ilesa, vai passar como se fosse realmente uma gripe comum, vai ficar com essa tosse, talvez tenha febre, e vai ficar depois bem. Tá? O problema é que existe uma menor parte da população que tem a imunidade mais comprometida, que tem um físico mais fraco, que são os idosos, as pessoas que têm algum problema na imunidade por alguma doença, por algum remédio que toma,
ou pessoas que têm diabetes, pressão alta e problemas respiratórios. Esse grupo que eu acabei de falar, esse grupo tem o maior risco de desenvolver a forma mais grave da doença e, consequentemente, chegar até a morte, tá certo? É uma porcentagem pequena da população. Na China era um número, na China a letalidade, isto é, se a gente pegar toda a proporção, né, entre todos os que ficaram doentes e aqueles que morreram, na China a letalidade era de 2%, 3%, na Itália já subiu, já era 8%, alguma coisa assim, não lembro ao certo, mas o fato é que a letalidade é menor do que outras doenças, do que a própria gripe, influenza. A gripe mata mais até. Mas aí você me fala, mas por que tanta preocupação assim? Né? O problema é que essa doença ela se espalha mais rápido do que todas as outras que a gente estava vendo. Mais rápido do que o H1N1, do que a gripe suína, a gripe aviária, do que o ebola, do que o HIV, enfim. Se a gente for falar todas essas doenças aí que matam rápido, mais, né? ela se espalha muito mais rápido. E qual é o problema disso? O problema é que se ela se espalha muito rápido, ela vai alcançar a população de uma forma muito rápido e aqueles que são mais suscetíveis, eles vão ser atingidos todos de uma vez. E aí o que acontece? Se eu pegar essa gripe, se você pegar essa gripe, é pouco provável que você precise ficar no hospital. Provavelmente você vai ficar com uma gripe normal, digamos assim. Né? O Covid-19 vai funcionar como uma gripe normal para você. Mas essa parcela que fica com uma forma mais grave, que vai precisar ir para o hospital. Se a Covid-19 contaminar todo mundo ao mesmo tempo, todos eles vão ter que ir para o hospital ao mesmo tempo. E a gente não tem leito em hospital, nem no serviço público, nem no serviço particular, para atender todas essas pessoas. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Essas medidas para evitar a infecção, na verdade não é bem para evitar, é para espalhar a infecção ao longo do tempo. Para que no lugar de todo mundo ficar doente junto, digamos assim, num curto espaço de tempo, essa mesma quantidade de pessoas fique doente ao longo de um tempo mais espalhado. Entendeu? Entendi. Esse é o principal objetivo. É claro que se você faz isso aqui também eficientemente, você diminui até a quantidade de pessoas que ficam doentes. Entendeu? Mas o objetivo é esse, o objetivo principal. Então, ela não é motivo para pânico, mas é muito preocupante, principalmente para esses grupos. Então, o fato de você não ficar doente, você não contrair, você tomar esses cuidados todos, não é só porque você não vai ficar doente, é porque você não vai levar a doença para alguém. Esse é o principal. E lembra até o conceito cristão, né, de servir ao próximo. Então você não vai fazer, não é pensando só em você. Aliás, é principalmente não pensando em você, é pensando no próximo. Né? Então, muito importante aí as dicas, né? Doutor, para a gente finalizar, qual a última mensagem, né, de cuidado, de respeito para as medidas que a gente já falou, né, aqui, para esse momento também, e também o conforto, né? Algumas pessoas estão em pânico, com medo, vale cuidado, mas vale também a proteção, né, que é a melhor forma de prevenção. Sim, a gente não pode esquecer que os tempos difíceis, primeiro, eles são proféticos, né? A gente não precisa sofrer pela ignorância. O Apocalipse fala que tudo isso aconteceria. Jesus falou que todas essas coisas aconteceriam. Mas, especialmente o Apocalipse, ele fala uma coisa muito clara. Né? O livro todo deixa bem claro que por mais que seja feio, ruim o cenário, Jesus não nos abandonaria, Deus não nos abandonaria. Então a gente não está passando por essa crise, a gente não precisa se desesperar. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, né? E também esse aspecto de que amar ao próximo como a si mesmo. Então, ao cuidar de mim, nada mais cristão do que você tomar os cuidados para não transmitir, porque você está cuidando de si e do próximo ao mesmo tempo. Entendi. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. E você siga as dicas aí, não precisa de pânicos, muito cuidado e até a próxima.